Você realmente sabe o que é o concreto aparente, como funciona, quais são os pré-requisitos para a gente chamar aquele elemento de concreto aparente, qual a diferença dele entre o cimento queimado e entre o concreto armado convencional. Fica aqui nesse vídeo que eu vou te explicar direitinho o que é o concreto aparente. Eu sou o arquiteto João Martin, da Martin Arquitetura, e há mais de 10 anos trabalho projetando e executando concreto aparente. E nesse vídeo eu vou te explicar o que é o concreto aparente, desde a sua origem e as suas aplicações e as suas diferenças que tornam esse material, essa técnica tão valorizada nos dias atuais. Pessoal, a primeira coisa que a gente tem que deixar bem clara é que o concreto aparente não é um mero revestimento. Ele não pode ser aplicado, essa parede aqui agora eu quero aplicar. Da mesma forma que a gente faz com um cimento queimado, por exemplo, ou quando a gente compra um porcelanato e aplica. O concreto aparente, ele não é um revestimento, ele é uma técnica construtiva. Ou seja, é aquela intenção de quem projeta, de quem constrói, de deixar a estrutura aparente, deixar aquilo que é de concreto aparecer. Por isso, concreto aparente. Então, o uso do concreto aparente tem que estar, desde o princípio, conectado com o conceito da casa, com o conceito da obra. Não é uma coisa improvisada. Então, quero falar um pouquinho da origem do concreto aparente, desse conceito de deixar a estrutura exposta, a estrutura de concreto exposta. Na arquitetura contemporânea, as pessoas têm visto cada vez mais o concreto aparente presente e acham que é uma coisa nova. Mas, na realidade, começou lá no começo de 1900, com as primeiras experimentações de deixar o concreto cru, sem nenhum revestimento. O primeiro prédio foi feito em 1908, mas o concreto aparente, com toda essa intenção estética, essa intenção arquitetônica, começa na década de 50, pelo nosso muito conhecido e muito importante arquiteto Le Corbusier. Le Corbusier foi o grande precursor do uso do concreto aparente a partir da Unité de Marselha. Ele pensou aqueles brises de concreto primeiramente com formas metálicas para fazer de uma forma industrial e repetitiva. Em função do pós-guerra, com a escassez de aço, foi substituído por formas de madeira. E depois de desformado, aquela estética dos veios da madeira foi incorporado à estética do prédio. E nasceu ali o conceito de Breton Brut, que é um conceito que se espalhou no modernismo, na arquitetura moderna. A partir do modernismo na arquitetura, o modernismo brasileiro começa a beber muito da fonte de Le Corbusier. Então nomes como Oscar Niemeyer, Paulo Mendes da Rocha, João Batista Villanova Artigas trazem o concreto aparente para o Brasil na década de 60, 70, 80, onde esse material é extremamente usado por Lina Bobardi, para o Brasil Arquitetura, trazendo o concreto aparente como um material protagonista da arquitetura moderna brasileira. E então, depois de um tempo sem ser tão utilizado, o concreto aparente volta à tona através de arquitetos como Márcio Kogan, Isai Weinfeld, Angelo Bucci e tantos outros que às vezes são classificados como neomodernos, que trazem de volta o concreto aparente com protagonismo na arquitetura brasileira. Então esses projetos começam a aparecer trazendo o concreto aparente de volta, e isso cada vez mais tem se popularizado nas casas, nas obras, principalmente de alto padrão. Então o concreto aparente não é uma coisa recente, tem toda uma história, tem todo um significado muito conectado com a história da arquitetura moderna e da arquitetura contemporânea brasileira. Então, por que essa retomada do concreto aparente? O concreto aparente volta com muita força justamente porque ele traz alguns elementos muito especiais, principalmente a autenticidade. O concreto aparente ele é autêntico, ele é a verdade do material. Se tu quebra, tem concreto dentro, é a verdade do material. E ele tem um aspecto muito interessante que é a exclusividade. Aquele concreto que é feito na casa de um cliente, ele não pode ser reproduzido. Ele é exclusivo daquele momento. E as pessoas gostam e valorizam muito esse senso de exclusividade. Então, uma casa, uma obra que tenha concreto aparente, aquilo é exclusivo daquele local, que depende muito da forma como foi feito e é resultado de um trabalho extremamente artesanal e posso falar até artístico. Um concreto aparente bem feito é como uma obra de arte
que a pessoa tem e não pode ser repetido. Então o objetivo desse vídeo foi trazer para vocês que o concreto aparente não é um mero revestimento, ele é justamente uma técnica construtiva carregada de história, carregada de significados, principalmente para a arquitetura moderna brasileira, e o seu caráter de exclusividade, de autenticidade que atrai tantas pessoas. E é interessante que a arquitetura de alto padrão tem valorizado cada vez mais o concreto aparente, e ele carrega essa ambiguidade entre ser um elemento extremamente rústico, mas ao mesmo tempo extremamente sofisticado. Se você quer saber mais e aprender mais sobre concreto aparente, te convido a se inscrever nesse canal. Te inscreve, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, nos segue lá no Instagram também, onde a gente produz muito conteúdo sobre concreto aparente. Sou o arquiteto João Martin e espero vocês no próximo vídeo. Até mais!